Olá, pessoal, clientes e amigos da Coelho Silva Centeno Advogados. Estou aqui com a Marta e o Marcos, colegas do escritório, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do agronegócio, né? Aquela MP do agro que saiu no final do ano passado e foi convertida na Lei 13.986, publicada agora no dia 7 de abril deste ano. Nosso papo aqui vai ser bem informal, no sentido de apresentar as principais mudanças que foram introduzidas pela legislação para o agronegócio, para os operadores do agronegócio. Bueno, eu vou passar já a bola direto para a Marta, para ela se apresentar rapidamente, depois o Marcos se apresenta rapidamente e a gente segue o baile. Vamos lá. Obrigada, Henrique. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Marta Ferreira, eu sou coordenadora da área consultiva, que trata dos contratos aqui na Coelho Silva Centeno. Então, passo a bola para o Dr. Marcos Vinícius. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcos Vinícius Coelho Silva Cruel, sou advogado aqui na Coelho Silva Centeno, responsável pela coordenação da área processual civil. Vamos conversar um pouquinho. Gente, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do agro, principalmente sobre as alterações mais relevantes na nossa ótica, introduzidas pela legislação. Marta, falando na questão contratual, entre as novidades introduzidas pela legislação, quais são aquelas que tu elenca como as mais importantes? Bom, Henrique, a lei do agro, ela vem atender a anseios muito importantes do setor, relativos à modernização das operações de crédito, e com isso, então, os instrumentos os títulos de crédito do agronegócio são modernizados, são modificados, e tem muita novidade importante aí dentro da lei, e que a gente espera que traga um crédito mais barato para o produtor rural e um bom empurrão aí para o agronegócio. Tá? Então, além disso, também a gente pode falar da questão do patrimônio de afetação, que é uma novidade muito importante também para o setor, que nós vamos conversar aí mais adiante, e do Fundo Garantidor Solidário também, que é uma figura nova que a legislação trouxe. E, Marta, quando a gente está falando em CPR, um título tão importante para o produtor rural, entre as mudanças introduzidas pela lei, o que tu destaca como sendo aquelas mais relevantes? Bom, a CPR mudou porque, vamos dizer assim, a questão principal que a gente pode falar de impacto é referente à variação cambial, né? Então, a CPR agora pode ficar atrelada a uma variação cambial de moeda estrangeira, o que é importantíssimo para viabilizar a captação de recursos, financiamento no exterior, né? Então, o investidor estrangeiro tem interesse no agronegócio, sabe que o agronegócio brasileiro é pujante, mas ele se via, enfim, numa situação meio complicada, já que as CPRs anteriormente tinham algumas limitações e questões burocráticas importantes. Então, assim, hoje a gente vai ter modificações que é a possibilidade de uma emissão de CPRs totalmente eletrônicas, tá? Através de um lançamento de sistema eletrônico. Isso traz uma modernidade que era necessária, né? O sistema de escrituração e não apenas o sistema de CPR cartular. Claro que isso vai exigir uma adaptação, essas entidades que estarão autorizadas a serem os depositários, né, das CPRs vão ser autorizadas pelo Banco Central, e isso se espera que aconteça até janeiro de 2021, quando uma série de exigências aí passam a ser necessárias, implementadas para essas novas CPRs. Também a possibilidade, né, com essa digitalização da assinatura eletrônica, o que dentro do agronegócio favorece, né, consideradas as grandes distâncias que existem aí. Então, há todo um esforço de modernização desse sistema. Além disso, eu acho bem importante a gente falar na questão do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é uma novidade muito importante que vem para o produtor rural, a possibilidade de oferecer em garantia não mais uma matrícula inteira,
e sim o fracionamento da sua propriedade, né, vinculada a uma CPR ou uma CIR. Por que isso é importante? Porque o produtor muitas vezes buscava um crédito para uma operação relativamente corriqueira e tinha que oferecer a fazenda inteira ou, enfim, uma matrícula de valor muito superior ao tamanho da operação em garantia. E muitas vezes também essa garantia era dada em primeira, em segunda hipoteca, enfim. Hoje em dia, então, fica aberta uma possibilidade do produtor fracionar uma propriedade dele e oferecer esse pedaço vinculado à garantia dessa CPR ou dessa CIR. Isso vai oferecer desafios que são relativos ao georreferenciamento dessa porção da propriedade que é oferecida, até para garantir que uma eventual execução desse imóvel seja possível, e o registro dessa garantia no registro de imóveis. Mas eu acredito que é um caminho aí muito importante para tornar esses títulos cada vez mais sólidos, mais fortes, né? A garantia fica mais interessante para o investidor e também para o devedor. Isso é uma facilidade que se traz, né, em relação à proporção entre o tamanho da dívida e o valor da sua propriedade. Então, esse é um aspecto muito interessante para ser explorado e temos que ver aí como é que os órgãos públicos também vão se adaptar para receber essas novas demandas, né, de registro. Então, acho que é bem interessante. Então, falando especificamente dessas garantias que tu já elencou, vinculados com os títulos do agronegócio, dentro das modificações, verifica ela como sendo relevantes, como sendo trazendo uma desburocratização para o segmento? Como é que tu verifica assim? Eu acredito que sim. Claro que o produtor rural ele vai ter que se modernizar, assim como todo o entorno, né? Hoje nós estamos aqui fazendo uma conferência digital, né? Então, com todo esse cenário atual, a gente vê como é importante a modernização desses procedimentos. Mas, de qualquer maneira, o importante é que a gente entende que isso abre um novo caminho de crédito, né? Amplia os potenciais interessados em investir, né? E abre um mercado secundário aí de financiamento, enfim, que só tende a beneficiar, baratear o crédito para o produtor rural, né? Então, a gente sabe que dentro dessa dinâmica que hoje existe no agro, muitas vezes o produtor emite a sua CPR, existem revendedores e, enfim, intermediários que recebem uma série de CPRs, quanto mais sólidas elas estiverem, ele vai, inclusive, poder negociar através de securitizadoras e colocar esses títulos disponíveis, né, para negociação no exterior e de alguma maneira ou de outra vai baratear o seu crédito e barateando o seu crédito também chega na ponta para o produtor rural. Bem interessante. E vinculando, Marcos, com a questão de processo, na questão de judicializar um título do agronegócio, sabendo que o judiciário é uma esfera morosa, uma esfera que às vezes não entende completamente as nuances do agronegócio, o que tu traria de específico, quando a gente está falando da lei do agronegócio, o que tu traria de benefícios específicos para a implementação nos casos concretos? Então, efetivamente, Henrique, Marta, falando do benefício, né, dessas mudanças da lei do agro, relativamente ao processo, tem-se a maior efetividade, né? A maior segurança jurídica em ter a sua implementação dos pagamentos, falando de crédito, né? Ou de concessão de fornecimento, melhor dizendo, de produtos, insumos para a agricultura. Tem uma segurança e maior efetividade. Hoje, a realidade que a gente tem judiciária além da morosidade, em razão do volume, em razão de, eventualmente,
até do desconhecimento da matéria, é o fato de que não se tem efetividade. Porque uma CPR, quando é garantida por produto, né, basicamente uma grãos, ela tem fragilidades muito conhecidas, né? A possibilidade de colheita e não entrega ao teu credor, que aumenta o risco para aqueles que concedem o crédito, e aumentando o risco, esse crédito obviamente fica mais caro, né? Tendo um crédito mais caro, com a mudança implementada já pela lei do agro, possibilitando especificamente o patrimônio de afetação, seja pela CPR ou pela CIR, tenha a maior efetividade. A partir do momento que este patrimônio garantidor, especificamente, essa fração, essa área segregada de um todo, vai servir para garantir e, eventualmente, adimplir a dívida. Isso traz para todo o setor, para toda a cadeia produtiva, maior segurança para aqueles que fornecem, maior benefício em diminuição de custo para aqueles que tomam o crédito, né? A partir do momento que uma concessão de crédito é uma análise de risco, né? Então, diminui o risco, aumenta, obviamente, o benefício para aquele tomador a partir do momento que ele se torna um crédito mais em conta, mais barato. Ficando um crédito mais barato a partir do patrimônio de afetação, que dá uma garantia muito mais efetiva ao cumprimento daquele empréstimo, ou, enfim, linha de crédito, de modo geral, torna com mais liquidez e mais rentabilidade a produção, aumentando, assim, né, a margem de ganho e outros benefícios para o produtor. Então, o patrimônio de afetação, ele é, ao meu ver, uma medida que traz benefícios para tanto os dois lados dessa cadeia de produção, ou fornecedor ou tomador, enfim. Acho que é um ponto bem destacado e importante para toda a operação. A Marta comentou também sobre o patrimônio de afetação e agora na tua fala também a relevância do patrimônio de afetação. Como é que vocês vinculariam essa questão do patrimônio de afetação, principalmente na questão processual, Marcos, com aquelas questões vinculadas à recuperação judicial do produtor rural, à recuperação judicial, à falência da pessoa jurídica? Como é que tu vincularia esse patrimônio de afetação com essas possibilidades que trazem, inclusive, um prejuízo e um aumento do risco e, consequentemente, do custo da concessão dessas linhas de crédito? Bem observado, Henrique. A questão da recuperação judicial no meio do agronegócio é uma realidade, né? Inclusive, o produtor rural, né, pode se valer desse instituto que é a recuperação judicial para buscar a sua recuperação na atividade, a um custo, obviamente, de diversas ferramentas que a recuperação judicial possibilita, que é carências, descontos, enfim. E com o patrimônio de afetação, este patrimônio segregado, essa pequena fração ou área, né, retirada de um todo maior, destinada para uma garantia, esta área que é segregada, ela não é objeto da recuperação judicial, ela fica no patrimônio em apartado. Então, ele não vai ter o risco de ser retirado daquele crédito que está garantido o direito de exercer a sua garantia, né? Que na recuperação judicial ocorreria. Ficaria o ativo, né, atrelado à recuperação judicial e todos os efeitos de um plano de recuperação judicial. Com o patrimônio de afetação, esta área fica em apartado, segregado da área toda. O que ficar, né, fora da área
do patrimônio de afetação vai ser objeto da recuperação judicial. Essa área vai poder ser, em caso de inadimplemento, ser exigida a propriedade de imediato pelo credor, né, ser tomada através sem os efeitos de uma recuperação judicial, que são, né, sem dúvida, os efeitos da recuperação judicial são, sem dúvida, para os credores, uma medida onerosa, né, danosa, que causa mais risco para aqueles que concedem. Então, tirando isso da esfera da recuperação judicial, vai ter um crédito mais barato, vai ter um crédito com mais liquidez, com mais segurança jurídica, que só propicia a efetividade da relação e benefício para todos. Perfeito. Cria uma blindagem, né, contra eventuais riscos nesse patrimônio que foi dado como garantia no crédito. Um ponto muito bom, muito relevante. Eu acho que é importante, só para complementar a questão que o Marcos estava comentando a respeito das garantias, né, e desse patrimônio de afetação. É interessante a gente ver que a CIR, né, que é a Cédula Imobiliária Rural, que veio através dessa nova lei, ela, no momento em que houver o inadimplemento e a necessidade da execução dessa garantia, ela vai observar os trâmites naquilo que for, enfim, necessário em complementação à lei da legislação da alienação fiduciária de imóveis, né, no caso da Lei 9.514. O que importa isso, né? Importa que nós estamos tratando aí de uma agilidade maior para o credor poder retomar, né, discutir esse bem, no caso, né, que uma garantia tradicional hipotecária demandaria aí uma ação judicial, provavelmente, para fazer esta garantia valer, né? Então, existem trâmites mais céleres, né? E isso é um benefício bem concreto para o credor. E, gente, pensando assim, na ótica de vocês, dentro disso tudo que a gente conversou, quais são os principais ganhos que se pode observar com a introdução da legislação do agro para o produtor rural e para os demais operadores do meio do agronegócio? Eu acho que o principal benefício é uma adaptação aos tempos atuais do agronegócio. O agronegócio hoje é bem mais sofisticado e merece um tratamento condizente nesse sentido, né, de títulos de crédito e de captação financeira que traga agilidade e que barateie o custo, né, do crédito. Então, esse é o principal, vamos dizer, a principal benesse que essa nova legislação traz. É uma modernização, uma desburocratização, né, e a possibilidade aí de uma abertura maior para o investidor estrangeiro, que também está de olho no agronegócio no Brasil. Acho que é importante a gente ver também como é que vai se comportar a questão do Fundo Garantidor Solidário, que é um instrumento interessante. A gente ainda não consegue saber qual vai ser a receptividade dele no mercado, né? Mas acredito que é um recurso novo, interessante. A constituição de um fundo entre credor, devedor e eventualmente um garantidor. Antes, na MP, ele tinha a designação de fundo de aval solidário, né? Agora é o fundo garantidor solidário, se eu não me engano, é. Isso. E então acho que esse aí também é um instrumento interessante do ponto de vista, não te diria societário, né? Mas é uma instituição diferente aí que pode trazer algumas mudanças no cenário de garantias. É uma garantia teria uma natureza de garantia fidejussória aí. Perfeito. É toda uma questão de agilidade, desburocratização, garantias, concessões de créditos mais baratos, né, pela redução de riscos. Acho que esses pontos são bem importantes e bem relevantes.
Marcos, o que tu acha, assim, um resumão dos benefícios, o que tu acha que o produtor e os outros operadores do agronegócio receberiam como um ganho oriundo da legislação? Sem dúvida, Henrique, toda essa questão que tu apontou, a desburocratização, a menor onerosidade para aqueles que estão investindo no agronegócio, a segurança jurídica que traz com relação à efetividade das garantias. Então, são pontos que trazem só benefícios realmente para o meio. E, obviamente, vai exigir, né, um implemento de modernização, de reestruturação, de reorganização, né, da produção e dos produtores rurais e fornecedores. É uma mudança e uma implementação que vem e vai trazer, sim, benefícios para toda a relação primária aqui que nós estamos falando da produção. Obviamente que vai demandar também uma organização e um assessoramento muito mais efetivo, seja contábil, jurídico, né? Porque a produção rural não pode ser mais amadora, né? Então, ela é tratada como uma atividade empresarial, tem rendimentos assim, e tem que ser, sem dúvida, observada e com atenção para ter maior rentabilidade, e a legislação propicia métodos, né, e meios para isso. Eu acho que ela tem pontos muito importantes e válidos para este fim. Basicamente isso. Perfeito. Justamente essa questão de se organizar está cada vez mais bem estruturado, mais bem assessorado, para que possa se utilizar desses benefícios introduzidos pela legislação. Gente, muito obrigado pela nossa conversa, foi muito bom. Acredito que esclareceu muitos pontos que os produtores rurais e os outros membros do agronegócio estavam com dúvidas, bem como trouxe o conhecimento desses operadores, essas modificações introduzidas pela legislação. Sei que vão ter muitas outras dúvidas, e sei que existem outros pontos postos na legislação que a gente não consegue falar aqui por causa do tempo, tem que ser reduzido. Então, se tiver qualquer dúvida, alguém tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, nossos canais de conversa, pelo nosso site, telefones, e-mails. A gente vai estar à disposição para sanar qualquer dúvida que tiver dos nossos clientes e parceiros, novos clientes, amigos, todos vinculados com a Coelho Silva Centeno. Gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Até mais, valeu, abraço. Tchau. Até mais.